Glórias a Deus, glórias a Jesus. Quero cumprimentar cada um dos irmãos, das irmãs com a paz do Senhor Jesus. Cada um que vai ouvir essa palavra, essa mensagem de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma breve meditação aqui na palavra do Senhor, aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 27. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, a importância do amor. O amor, ele deve estar, irmãos, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro de nossas entranhas. Louvado seja Deus. Porque Jesus, irmãos, é o maior exemplo de amor. Jesus é o maior exemplo de amor. E se nós não seguir o exemplo de Cristo, não tem como nós ser salvos. Não tem como nós alcançar a salvação, a vida eterna, se nós não seguir o exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, então ali 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Louvado seja Deus. Aí você vê, irmãos, Filipenses 2:5. Louvado seja Deus. Veja o grande exemplo do Senhor Jesus. O grande exemplo que Ele nos deixou aqui na terra, sendo homem, vivendo em carne humana. Louvado seja Deus. Teve cansaço, teve fome, teve sede, teve dor, sentimento, chorou, se alegrou, sendo homem e ao mesmo tempo sendo Deus. Mas Jesus, irmãos, em carne, Ele mostra que nós conseguimos ser igual a Ele. Louvado seja Deus. Se Cristo foi perfeito, nós também podemos alcançar a perfeição. Louvado seja Deus. Agora veja que o Senhor Jesus, Ele ensina aqui para mim e para os irmãos. Aqui Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, veja o que Jesus exige aqui, irmãos. O que é necessário nós termos para nós poder bendizer aqueles que nos maldizem. O que é necessário nós ter, louvado seja Deus, para orar por aqueles que falam mal da gente, daqueles que caluniam a gente pelas costas. É necessário nós ter o amor, irmãos. O amor, ele cobre multidões de pecado, louvado seja Deus. Jesus deixou um alerta lá em Mateus 24:13, 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Se o nosso amor se esfria pelo nosso inimigo, se o nosso amor se esfria pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pelo nosso próximo, que muitas das vezes está do nosso lado, é por causa do pecado, irmão. O pecado, ele esfria o crente. O pecado esfria o amor. Louvado seja Deus. E o amor não pode faltar na nossa vida. Louvado seja Deus. Temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. É o segundo mandamento maior e o segundo mandamento que o Senhor Jesus nos dá, irmãos. E o primeiro é amar a Deus, irmão. Amar a Deus. Amar a Deus é respeitar a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus. Essa é a demonstração de amor. Louvado seja Deus. Por que dessa palavra, irmãos? Porque é necessário, irmãos, para nós morar no céu um dia. É necessário nós amar aqueles que nos aborrecem, aquele que fala mal da gente, aquele que nos caluniam, aqueles que dão mau testemunho da nossa vida. Louvado seja Deus. Que inventam coisas onde não existe. Aleluia. É esses que nós temos que amar, irmãos. É fácil nós amar aquele que nos ama. É fácil a gente bendizer aqueles que nos bendizem. Te calabachurianda labaias. Meu Deus, que palavra profunda, que palavra tremenda, meus irmãos, minhas irmãs. O amor, ele deve estar dentro de nós. Louvado seja Deus.
Se Cristo amou e perdoou aqueles que o crucificaram, imagine nós, irmãos. Imagine nós o tanto que nós temos que perdoar o nosso próximo. Oh, que palavra gostosa, que palavra tremenda, meus irmãos. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Agora você vê que Lucas 6:27 a gente leu. Agora o versículo 35, Jesus continua falando, dizendo assim: amai, pois, a vossos inimigos. Não é os amigos, não, irmãos. É fácil amar os amigos, aqueles que estão ali do nosso lado, batendo nas nossas costas, dizendo: vai, você vai conseguir, você vai vencer, vai dar tudo certo. É fácil amar esses, irmão. É fácil nós amar aquele que nos empresta um dinheiro quando nós precisamos. É fácil, irmão, aleluia, amar aqueles que nos amam. Mas Jesus está exigindo o nosso amor pelos nossos inimigos. E fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, terá recompensa no céu, irmão. Você emprestar algo para alguém sem ficar esperando de volta a pessoa devolver para você. Porque tem pessoa que pensa assim: eu vou emprestar só para a pessoa devolver para mim 2 vezes mais. Não, eu vou emprestar tantos porque a pessoa falou que vai me devolver tantos. Tá errado isso daí. Nós temos que emprestar por amor. E a Bíblia diz, não lembro aonde, mas eu lembro o que está escrito, que o justo, irmãos, ele se compadece e dá, ele não empresta, ele se compadece e dá. Louvado seja Deus. Aí agora você vê, e sem nada esperardes, esse será grande o vosso galardão. Agora veja a parte mais importante aqui, irmãos. E sereis filhos do Altíssimo. Louvado seja Deus. Se nós amar os nossos inimigos e fazer o bem, e emprestar sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Se Deus, irmãos, que é Deus, que é poderoso, que criou o céu, que criou a terra, que criou o inferno, que criou os anjos, irmãos. Se Deus é bom, se Deus é benigno para os ingratos, para os maus, imagine nós, irmãos, o quanto nós temos que ser bons, irmãos, para aqueles que são maus para nós. É certo que ninguém é bom, né? Nem o Senhor Jesus se comparou bom. Quando o jovem rico chegou e disse para Jesus: Jesus, mestre, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: ninguém é bom, rapaz. Somente um é bom, somente Deus. É certo que ninguém é bom, irmãos, mas nós temos que procurar fazer a bondade, e a bondade para aqueles que nos odeiam, principalmente para aqueles que nos aborrecem. É esses que nós temos que chamar para comer. É esses que nós temos que chamar para ficar conosco, irmão, para que nós passe o amor de Cristo, para que nós passe o amor de Jesus para essas pessoas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Se Deus, irmãos, é benigno para com os ingratos, para aqueles que não agradecem a Deus, para aqueles que não obedecem a Deus, para aqueles que são maus, se Deus é benigno, bom para eles, imagine nós, irmãos, que temos que seguir o exemplo de Cristo. Imagine nós que temos que seguir o exemplo do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, irmãos. Louvado seja Deus. Então não deixa, meu irmão, minha irmã, o amor se acabar dentro de você. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque o diabo, irmãos, ele quer colocar ódio no nosso coração. Ele quer colocar ira, raiva, depressão, perturbação, raiz da amargura. Louvado seja Deus. Quando alguém aponta o dedo para nós e nos acusa de algo que nós não fizemos, o diabo ele quer colocar no nosso coração, irmãos, rancor, ira contra alguém. Louvado seja Deus só porque a pessoa errou contra nós. Louvado seja Deus só porque a pessoa nos caluniou, nos enganou. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos,
Quando Jesus estava ali no jardim Getsemane, louvado seja Deus, orando, buscando a Deus, na sua maior amargura, na sua maior tristeza da alma, louvado seja Deus, chegou Judas, irmão, o traidor, e chegou e beijou Jesus no rosto. E Jesus falou: o que fazes, amigo? Oh, glória a Deus! Olha o amor de Cristo, irmão. Jesus podia falar: Judas, sai daqui, seu caluniador. Jesus podia dizer: sai daqui, seu traidor. Mas Jesus falou: o que fazes, amigo? Oh, glória a Deus! Chamou Judas o quê, irmãos? De amigo. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente quer xingar, a gente quer falar palavrão. Muitas das vezes a gente quer fazer o que a pessoa fez com a gente. Não vai adiantar, irmãos. A melhor solução é amar. A melhor solução é perdoar e esquecer, louvado seja Deus. Fazer que nem Paulo diz, Filipenses 3,13, uma coisa eu faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás fica, avanço, prossigo para o alvo que é Cristo, louvado seja Deus. Jesus, irmãos, tem que estar no centro da nossa vida, e se Ele não estiver, irmãos, não tem amor no nosso coração. Se Cristo não está na nossa vida, não tem amor em nosso coração, louvado seja Deus. Então, se nós não amamos nosso inimigo, se nós não procuramos fazer o bem para aqueles que nos maldizem, se nós não orar por aqueles que nos caluniam, a gente não é filho do Deus Altíssimo. Vou ler de novo aqui o 27 e o versículo 35, 27 diz assim: mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. 28, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Louvado seja Deus. Agora o 35, amai, pois, vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, esse é o exemplo, irmãos, de Cristo. Cristo amou aqueles que mais caluniaram Ele, aqueles que mais traíram Jesus, irmãos. Jesus lá na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Oh, glória! Te calabachurianda labaias, te calabalabalabaias, orianda labachurianda laias. Que profundidade, meus irmãos. A palavra do céu é tão profunda, tão linda. Então, irmãos, se você não tem um amor no teu coração, está faltando Cristo. Está faltando Jesus na sua vida. Se você quer Jesus, se você quer Cristo, entra no teu quarto, fecha a porta, peça perdão, peça amor, peça: Senhor, enche o meu coração de amor por aqueles que me aborrecem, por aqueles que me odeiam, pelos meus inimigos. Se eu quero amar os meus inimigos, louvado seja Deus. Você vai ver, irmãos, que a tua vida vai mudar. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Compartilha essa palavra, compartilha essa mensagem para que alcance mais almas, mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.